Bom dia, bom dia! Bom dia, querida amiga, querido irmão, você querido ouvinte das manhãs com o Espírito Santo. E eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração nessa manhã, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 18, que nos diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh, aleluia! A oração. Orar é sempre bom, mas antes de tomar uma decisão em nossas vidas, seja no momento de luta, de guerra, de batalha, ou seja numa simples tarefa do dia a dia, do cotidiano, ou uma simples ação que precisamos tomar naquele dia, nós devemos usar o recurso da oração. Porque a oração ela é um guia, ela é uma bússola para a nossa vida. E quando oramos, Deus Pai, que está assentado no trono no céu, ouve o nosso clamor, escuta e inclina os ouvidos para atender a nossa petição. Para não ficar nas nossas palavras, quero contar uma história para você. Esteja atento à história desse dia, porque eu sei que ela vai falar ao teu coração. Coloque a isca. Um pai levou seu filho para pescar. Eles colocaram a linha com os anzóis e iscas e foram até o chalé onde estavam hospedados. Uma hora depois, voltaram para o rio para ver se havia pego alguma coisa. Vários peixes haviam sido fisgados nos anzóis. Eu sabia que haveria, pai, declarou o filho. Como você sabia? Perguntou o pai. Porque eu orei, o menino disse. Então eles colocaram mais isca nos anzóis e voltaram ao chalé para jantar. Depois desceram ao rio outra vez e havia mais peixes fisgados na linha. Sabia? Falou o menino. E como? Perguntou o pai. Orei de novo, falou o filho. Então, eles colocaram a linha outra vez e voltaram ao chalé. Antes de dormir, eles desceram de novo ao rio. Dessa vez não havia peixes. Sabia que não teria, declarou o menino. Como você sabia? Perguntou o pai. Porque falou o menino. Desta vez eu não orei. E por que não? Indagou o pai. Porque eu lembrei que esquecemos de colocar as iscas nos anzóis, falou o menino. Ambos os elementos são necessários. Olha que coisa mais linda essa história nos ensina. A gente ora, mas se nós não fizermos a nossa parte e não colocarmos a isca no anzol, nada vai acontecer. O que essa história ensina a mim e a você? Que a oração ela precisa ser feita com propósito. Nós não podemos simplesmente chegar diante de Deus e fazer uma oração aleatória, virar as costas e sair e achar que Deus vai solucionar todos os nossos problemas. Mas quando eu me coloco diante de Deus e digo para Ele, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude na minha saúde, porque eu fui diagnosticado com um problema tal, uma enfermidade tal, e eu preciso que o Senhor venha do alto céus e produza no meu organismo a cura. É como a gente estava vendo na história, é como se nós tivéssemos colocado a isca no anzol e o Senhor veio e colheu aquela isca e desce com a resposta. Algo bem simbólico, metafórico para que você entenda. Se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele. Deus pode fazer um milagre sem eu fazer nada? Se Ele quiser, Ele pode, porque Ele é Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte. Afinal de contas, tantos homens e mulheres que foram curados na Bíblia se aproximaram de Jesus, tiveram uma atitude para que o milagre chegasse até eles. Eu me recordo que certa feita, 4 amigos levaram um homem até a casa onde Jesus estava ministrando, estava pregando, estava dando os seus ensinamentos. Era impossível se aproximar daquela casa pela porta ou pelas janelas, mas aqueles 4 amigos tomaram uma atitude inusitada de ir pelo teto, destelhar aquela casa e descer o seu amigo no centro, próximo a Jesus,
para que Jesus o visse e o curasse. Pois é, aqueles amigos queriam tanto a cura do seu amigo que eles o levaram até Deus, até Jesus. E você tem feito o quê? Você tem visto a necessidade daqueles que estão à sua volta. Você tem segurado eles pela mão e tem dito, amigo, vem, porque eu vou mostrar Jesus, alguém que pode mudar e transformar a sua história. Ou simplesmente você está passando, está ignorando essa situação e não está fazendo aquilo que você deve. Afinal de contas, nós devemos orar em todo tempo, devemos levantar súplicas em espírito, vigiando para que nós possamos mesmo estar sendo abençoados por Deus. Essa história fala muito, não fala? Comigo e com você? É como se aqueles amigos tivessem colocado a isca na vara e tivessem descido aquele amigo dentro daquela casa e Jesus que estava lá olha aquele homem que estava enfermo e o cura. Pois é, todas as vezes que eu me aproximo de Deus, Deus ele vai derramar uma bênção na minha vida. Todas as vezes que eu me coloco numa posição de abençoador, Deus vai abençoar a minha vida. Nunca se esqueça de que a oração é o recurso que você tem, mas a sua atitude, ela precisa estar em concordância com aquilo que você tem orado, para que Deus possa se manifestar. Você é filho, você é filha, e todo filho e toda filha tem acesso à casa do Pai. Beijinho no seu coração, da Bispa Kellen que te ama de montão. Shalom, Adonai!